Estou com ele, neurologista, Leandro Teles, que faz parte da história desse programa. E eu estou muito feliz de fazer a minha primeira pauta com você aqui, doutor. Feliz estou eu, um prazer estar aqui mais uma vez. Muito bom, sou fã do seu trabalho. Quantas pessoas você já ajudou aqui nesse programa e vai ajudar ainda mais hoje, porque a gente vai falar, sim, sobre dores de cabeça. Quem nunca, né? Sentiu um pouquinho leve ou muito pesada, não sabia exatamente o que era, até porque são cerca de 150 tipos de dores de cabeça, é isso mesmo? Verdade. Na classificação atual, a gente tem muitos tipos de dor de cabeça. Os mais comuns, né? Enxaqueca, tensional, salvas. Mas como a dor de cabeça é um sintoma também de algumas doenças, então a gente tem muitos tipos. Por exemplo, dengue, dá dor de cabeça, sinusite, bateu trauma, problemas na ATM. A gente chama de dor de cabeça tudo que dói do pescoço para cima. Outro termo que a gente usa é cefaleia. Cefaleia é sinônimo de dor de cabeça. Céfalo, cabeça, e cefalgia, cefaleia seria dor na região da cabeça. Aí, para começar, tem, né, os tipos mais comuns, a gente vai até colocar na tela, começando com enxaqueca. Fala um pouquinho, doutor, sobre enxaqueca, por favor. A pessoa que tem enxaqueca, ela tem tendência a ter dores de cabeça bem específicas. Eu vou falar aqui os critérios, muita gente em casa vai se identificar. Então, a dor da enxaqueca é uma dor de moderada a forte intensidade, não é uma dor leve, é uma dor significativa. Ela tende a predominar de um lado da cabeça, direita ou esquerda. Lógico que de uma crise para outra, o lado pode variar. Então, ela é uma dor regional. Ela tende a pulsar, latejar, como se fosse um vaso pulsando, um coração batendo. Fica naquele du, du, du. Então, é a dor mais latejante, mais vascular. E junto com a dor, quem tem enxaqueca, é muito comum ter incômodo com a luz, incômodo por barulho, incômodo por cheiro, um pouco de náusea. A pessoa tende a piorar a dor se ela fizer um exercício, se ela correr, pular ou subir uma escada. E algumas pessoas com enxaqueca podem ter um fenômeno chamado aura. 1/5 das pessoas que têm enxaqueca tem aura. A aura é um sintoma neurológico que às vezes vem antes da dor. Aquela coisa de você ver pontos brilhantes ou um zigue-zague. A gente tem até uma imagem, né? Dá pra colocar uma imagem pra gente entender o que é essa aura ali, olha. Olha lá. Aqui é a visão, por exemplo, de alguém que tem uma enxaqueca com aura. Então, a maioria não tem a aura. 80% não tem a aura. Mas quem tem, ela pode perceber que tem um ponto brilhante ou colorido. Nesse caso, é um zigue-zague, né? Sim. Mas pode ser perda visual. Esta aura, esse fenômeno neurológico, pode ser de outro tipo. Pode ser formigamento, bloqueio de fala, fraqueza, tontura. Esse fenômeno dura de 5 a 60 minutos e quase sempre ele é seguido ou acompanhado de uma dor daquele tipo que eu falei da enxaqueca. Então, isso é uma aura. Imagina o desespero da pessoa estar olhando e ver um negócio desse, né? Acha que está tendo, sei lá, um AVC, uma alucinação, uma epilepsia. Mas isso é típico da enxaqueca com aura. E é muito comum. 1 bilhão de pessoas no mundo tem enxaqueca. Uau. 1 bi, com B mesmo. No Brasil, 30 milhões. Mulheres, 1 a cada 5 mulheres tem enxaqueca. E 1 a cada 10 homens tem enxaqueca. Muito comum. Por que mulher tem mais enxaqueca? A mulher tem mais entre 12 e 50 anos, ou seja, na menacme, na idade reprodutiva. Certo. Provavelmente por questão do estrógeno, ciclo menstrual. Então, a queda do estrógeno no ciclo menstrual leva a mais enxaqueca. Uso eventual de anticoncepcional. Estados também como gravidez, puerpério, menopausa. Tudo isso faz a mulher ter um pouco mais de dor de cabeça. Além disso, a mulher tem outras doenças que também se associam à dor de cabeça às vezes, como depressão, ansiedade, distúrbio de sono. Então, tem questões genéticas e questões culturais que fazem a mulher ter mais dor de cabeça que o homem. Então, questões emocionais também pode dar dor de cabeça? Pode. Pessoas que estão esgotadas, estressadas, distúrbios de sono, depressão. Pessoas com depressão, ansiedade dá muita dor de cabeça. Não que seja, às vezes, a causa isolada, mas agrava um quadro de dor de cabeça, tipo enxaqueca, tensional, muito correlacionado, saúde mental e dor de cabeça. Aí tem alguns gatilhos que podem desencadear essa enxaqueca. Olha que interessante, como a gente falou, oscilação hormonal. Então, a mulher, depois que ela ovula no meio do ciclo, o estrógeno vai ficar alto e vai cair antes da menstruação. Algumas mulheres têm dor de cabeça quando o estrógeno cai. Ou pílulas também, né? Porque altera a questão hormonal. Ou na menopausa. Então, alteração hormonal pode dar dor. Jejum prolongado, ou aquela pessoa que salta a refeição. Então, é muito comum quem tem tendência a enxaqueca, quando fica sem comer, ter dor. Estresse.
Estresse parece que agrava tudo, né? É. E é o mais difícil de resolver. Com certeza. O estresse ele pode aumentar as dores de cabeça, tensionais, enxaqueca, privação de sono. Agora, tem pessoas que têm enxaqueca, Camila, que é curioso, que ela às vezes piora quando dorme demais também. Quando ela dorme muito, ou seja, oscilações da rotina, dormindo menos ou dormindo mais, podem dar dor. Ambientes muito pesados, né, com cheiro muito forte, ou com luz forte, ou muito tumultuados. Alguns alimentos podem ser gatilhos para algumas pessoas, não todas. Aí os campeões aí são vinho tinto, chocolate ao leite, queijos mais envelhecidos, curados, embutidos. Então é importante as pessoas monitorizarem isso. Álcool pode piorar quem tem enxaqueca também. Então são coisas que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Não é bem a causa, mas é o gatilho para quem tem a predisposição. Açúcar também em excesso? Açúcar, glutamato monossódico, alimentos industrializados, tudo isso pode dar. Calor excessivo, pessoa que fica no sol muito tempo pode desencadear a dor. Então é muito importante quem tem enxaqueca tentar controlar esses fatores ambientais e ter uma rotina um pouco mais regrada. Agora, algumas pessoas, mesmo com tudo isso, não vão resolver a enxaqueca. Vai precisar buscar um médico, neurologista e, eventualmente, tomar até medicamento de prevenção, profilaxia. Se a pessoa tem mais que 2, 3 crises ao mês, se a pessoa está tomando um monte de analgésico, buscar um médico para fazer um bom tratamento para enxaqueca. Com certeza. Tem alguns relatos aqui nos comentários de crianças com dores de cabeça. Aqui tem, até é um pouco longo, mas acho que vale a pena eu falar, da Lucy. Um beijo para você, Lucy. Boa tarde, gostaria de dar um testemunho. Meu filho com 7 anos começou a sentir muitas dores de cabeça e o neurologista não identificou nada a princípio. Meses depois, meu filho teve uma convulsão e foi diagnosticado com epilepsia, confirmado com um EEG, é assim que fala? Isso, é o EEG, eletroencefalograma. Tá. Hoje ele está com 9 anos e segue sendo medicado. Está bem, mas vale uma investigação mais aprofundada se essas dores de cabeça em criança ficarem frequentes. É um bom relato. Criança tem dor de cabeça e é importante que se a criança tiver dor de cabeça muito intensa ou muito frequente, buscar o neuropediatra, buscar o pediatra. Às vezes a gente fala assim, não, é só manha, não quer ir na escola, ou sei lá, é a vista. Beleza, é legal ir também no oftalmo, ver a vista, mas tem que tomar cuidado. Criança tem causas de dor de cabeça, tanto de outras doenças, como também pode ter enxaqueca. Criança que tem histórico familiar pode ter crise mesmo antes da adolescência. Então é importante. E na criança, às vezes a dor não é tão característica como no adulto. Criança às vezes tem cólica abdominal, distúrbio de sono, a dor ela é mais difusa. Então buscar um bom médico, começar pelo pediatra e investigar alguns casos, eu acho bem interessante esse relato. E os gatilhos da enxaqueca podem ser iguais para adulto, tanto para crianças também? Pode. Na criança, o estresse é muito importante, as questões da escola, o ambiente. Criança não tem tanta questão hormonal como no adulto, mas é muito importante também na criança o gatilho. Então, aquela criança que tem tendência a dor de cabeça, ter uma rotina mais tranquila, diminuir tela, celular. E também é uma questão hoje em dia, né, doutor? Isso, e tem muita criança que é hiperestimulada, sabe? Tem horário para tudo, faz um monte de coisa. Então, é importante conhecer quais são as vulnerabilidades para equilibrar a vida dessa criança. A gente vai falar de cefaleia também. Vamos colocar na tela? E aí tem tipos de cefaleia, certo? A cefaleia, ela tem locais específicos onde ela acontece. A gente falou da enxaqueca, que ela tende a acontecer de um lado, né? Uma região, um lado. Agora essa é a tensional. A tensional, Camila, é a dor mais comum do mundo. Essa todo mundo de vez em quando tem. A dor tensional ela é de leve intensidade, leve a moderada, ela não é assim terrível, e ela é dos dois lados. Então é uma dor sobre os olhos, ou nas duas têmporas, ou na cabeça toda. É como se fosse um aperto. Sabe aquela dor em peso, em aperto? Sim, sim. A gente chama de tensional porque tem a ver com a tensão do músculo, a tensão muscular em torno da cabeça e também com tensão emocional. É muito comum ela ser mais no fim do dia, mais leve, mais bilateral. Olha como ela é diferente da enxaqueca, que é mais de um lado só, pulsátil, intensa. Então a tensional ela é mais leve, mas tem gente que tem muito essa dor. Tem gente que tem semanas, meses com esse tipo de dor. Então é importante buscar também ajuda, porque distúrbios hormonais podem dar, como hipertireoidismo, anemias. Às vezes a tensional é um marcador de ansiedade, é um marcador de depressão, às vezes é um marcador de remédio que está desajustado. Às vezes é marcador de noites mal dormidas, ou de um dia a dia muito estressante, ou de uma alimentação não muito boa. Então é uma dor diferente, muito comum. Imagino que muita gente já teve.
se está sendo muito frequente, buscar ajuda. Agora, uma coisa muito comum também é a pessoa que tem dor de cabeça andar sempre com aquele remedinho na bolsa. Ou tem pessoas que, na melhor das intenções, deixam o remedinho, porque às vezes tem alguém ali do lado com dor de cabeça, você oferece o remedinho para a pessoa. Tem algum perigo você tomar esses remédios, né, esses analgésicos, todos os dias? Tem perigo, Camila. E esse relato é extremamente importante, esse questionamento. Porque tratar a enxaqueca ou a dor tensional não é só tratar a crise. Tem pessoas que só tomam remédio quando tem dor na crise. E aí você tem alguns problemas. Primeiro que alguns analgésicos e alguns anti-inflamatórios podem fazer mal à saúde. Dar gastrite, refluxo, problema no fígado, no rim. Então ficar se entupindo de remédio, correndo atrás da dor, não é a melhor coisa. Outra coisa é que tomar muito analgésico também aumenta a frequência de dor. É curioso, o mesmo remédio que tira a dor, depois a dor volta, você toma de novo, você entra numa coisa chamada abuso de analgésico. O abuso de analgésico é quando a pessoa toma mais que 2, 3 cápsulas de analgésico por semana. Nesses casos, o ideal é buscar um neurologista e muitas vezes começar um tratamento. Um tratamento por boca, hoje tem até medicamentos injetáveis mensais, você pode tratar a doença e começar a diminuir o analgésico. Então, se você toma muito remédio ou conhece alguém que tome, talvez já tenha até passado da hora de buscar um bom tratamento para não agredir mais do que ajudar o corpo. A Cristiane diz aqui, né? Existe algum exame para ver quais alimentos que causam dor? E eu até complemento, se existe algum exame que pode detectar esses tipos de problemas, né, de dor de cabeça. Quando a gente tem uma dor de cabeça suspeita, a gente faz exames, por exemplo, de imagem, tomografia, ressonância ou anjo. O médico ele vai avaliar clinicamente. Agora, o diagnóstico mais importante nem é pelo exame, é pela conversa. A coisa mais importante no diagnóstico de enxaqueca, tensional, dor de cabeça, e para identificar qual paciente fará cada exame, é a conversa com o médico especialista e o exame físico do médico, o exame neurológico do médico. Agora, com relação ao alimento, o mais importante é a pessoa tentar vigiar o seu hábito. Se ela percebe que ela tem mais dor de cabeça com açúcar, ou com álcool, ou com glúten, ou com lactose, então a conversa e a monitorização desse diário é o mais importante. Não tem um exame único que você colhe o sangue e fala, não, você não pode tomar comer tal coisa ou não. É óbvio que para algumas doenças, como a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, ou a intolerância à lactose, você até tem alguns exames. Então, para casos bem selecionados, tá? É importante a pessoa conhecer-se e vigiar. Se tiver dúvida de algum alimento, retira este alimento da dieta, vê como é que fica o diário de dor. Ao lado de um bom médico, de um bom neuro, você consegue mapear os gatilhos para não sair fazendo uma dieta maluca que às vezes não é a causa da sua dor. E a desidratação também, né, causa dor de cabeça. E às vezes é algo tão simples, né? Às vezes tem alguém perto de mim e fala assim, tô com uma dor de cabeça. A primeira coisa que eu pergunto, você tomou água? Tomou direitinho água? Porque às vezes é isso, né? A colocação é perfeita. A desidratação ela é muito comum. Hoje a gente tem o dia a dia corrido, esquece de beber água. Por isso é legal até mostrar aqui que a gente tem a aguinha do lado para a gente ir tomando. Exatamente. Vou até e é importante as pessoas terem ali, né, uma garrafinha sempre. A hidratação, ela pode dar dor de cabeça, sim. Principalmente em dias mais quentes. Em idosos, a desidratação pode levar a confusão mental, do idoso ficar confuso, de não saber onde está. Então, a desidratação é algo sério. Então, manter uma boa hidratação, sem exagero, mas manter sempre o acesso à água. E o controle de temperatura também é importante. Ter um ventilador, uma brisa, se proteger do sol. É muito importante você não levar o seu corpo a extremos, porque a dor de cabeça pode surgir nesse momento. Perfeito. Eliana, obrigada pela pergunta. Ela está querendo saber sobre dor em salvas, né? É a cefaleia em salvas. É isso? A gente vai colocar na tela também. Essa que é uma dor de cabeça que é a terceira mais comum. Essa dor é a única que é um pouco mais frequente em homens do que em mulheres. A gente tem 2 a 3 homens para cada mulher. Você fala em salvas, esse nome é de salvas. Salvas é como se fosse salva de palmas. A pessoa tem várias vezes, às vezes no dia, às vezes tem 4, 5 crises. As crises são mais rápidas do que a enxaqueca. Uma enxaqueca dura de 4 a 72 horas. A salva dura de 15 minutos até 180 minutos. Como que é a salva? A salva é uma dor geralmente bem localizada no olho ou atrás do olho. É uma dor no olho, é uma dor muito forte, talvez uma das dores mais terríveis. É uma dor lancinante, muito forte, tipo cólica de rim, só que no olho. E a pessoa fica com o olho mais caído, às vezes lacrimeja desse olho, o olho fica mais vermelho.
Olha lá, lacrimejamento. A pálpebra cai também. A pálpebra fica meio caída, o outro lado tá fechado, o olho de cá. Mas é de lá a dor, né? No olho que tá aberto. Olha como ele tá lacrimejando. Às vezes o nariz também fica entupido só de um lado e escorre. É uma dor típica. A pessoa fica inquieta. Ela fica inquieta, porque é uma dor muito, muito forte, o olho lacrimejando, o olho vermelho, a pálpebra meio caída, de repente a dor passa e o paciente fica bem. É uma dor muito específica, é uma dor que tem a ver um pouco com o trigêmeo, não é aquela dor típica do trigêmeo, é uma dor diferente, mas ela pega uma dor tipo de nervo mesmo. E ela pode acontecer várias vezes, causando uma salva. Tem que buscar um neurologista, tem que investigar e tem tratamento específico. A gente sempre traz essa dor, porque é muito comum as pessoas estarem ouvindo a gente e se identificarem. Falar, nossa, eu fico desse jeito, aí pode ser umas salvas. Apesar que parece um pouco a enxaqueca em alguns casos, deixa o médico fazer um bom diagnóstico. Aqui tem a pergunta da, acho que é Maria Aparecida, tá? Má Aparecida, um beijo pra você. Tenho dor de cabeça quase todos os dias. Dói em cima dos olhos e do lado da sobrancelha e acima do ouvido também. Cada dia de um jeito. Dizem ser DTM. Eu acho que é DTM mesmo ou é ATM? DTM e ATM. ATM é a articulação temporomandibular. DTM é a disfunção, a alteração. Então, o nome da doença DTM, nome da articulação ATM. Então, a gente fala ou disfunção de ATM ou DTM, tem outras siglas, mas até pode ser. A ATM é essa articulação aqui, ó, que faz a mandíbula. Algumas pessoas têm dor aqui. Geralmente é uma dor mais leve, mais em peso. Faz parte do diagnóstico diferencial. Agora, cuidado. Às vezes se fala muito, é sinusite, é ATM. E às vezes não, às vezes é tensional, é enxaqueca. Então, buscar um bom médico. Ela me falou uma coisa que eu quero deixar de dica. Uma dor que dói todo dia, ou quase todo dia, tem que ser investigada. Principalmente se é uma dor nova, que você nunca teve, ou se é uma dor que cada dia ela está maior. A cefaleia crônica diária, aquela que dói mais que 15 dias num mês, ou seja, quase dia sim, dia não, daí para mais, por mais de 1, 2, 3 meses, ela tem que ser investigada para ver se não tem nada errado e tem que ser tratada. Às vezes tem que fazer exames, às vezes já tem abuso de analgésico, às vezes tem que fazer profilaxia, prevenção. Então aí é muito importante o médico analisar. E aí é curioso, para dizer a causa da dor, não é só o local onde ela acontece. O médico tem que saber a duração, o jeito que dói. Por isso que a conversa com o paciente elucida muito esses diagnósticos. E aí tem algumas dores diferentes, de repente uma dor que você nunca sentiu de cabeça, que pode ser um alarme, né? A gente vai até colocar na tela também alguns sinais desse alarme. As pessoas falam assim, Leandro, como é que eu vou saber? Eu tô com uma dor diferente agora. Nunca senti essa dor. Então, a primeira coisa, uma dor nova. Porque quem tem enxaqueca, quem tem tensional, conhece a dor. Eu já tive outras vezes, já tive ciclos. Né? A dor vem, ela vai, ela some um tempo. Agora, uma dor que você nunca teve na vida, nossa, essa dor está com uma característica, ou aquela dor que a pessoa descreve como, nossa, essa está muito terrível, é a pior dor que eu já senti. Então, pior dor da vida, ou uma dor nova, eu acho que merece o acompanhamento de um médico. Uma dor súbita, uma dor que a pessoa está aqui parada, de repente ela vem assim, numa intensidade muito alta, como se fosse uma pancada, em poucos segundos ela já está no máximo, uma dor súbita merece avaliação, porque pode ter a ver com os vasos, ou com sangramento, ou com aneurismas. Então, dores súbitas, porque a enxaqueca, a tensional, ela não é súbita, ela vai aquecendo ao longo de minutos. Então, uma dor súbita, sinal de alarme. Dor com febre. A gente está aqui numa época de gripe, o país é endêmico para dengue, a gente tem meningite. Então, dor com febre, dor de cabeça com dor no corpo, com sinais de infecção, tem que também ter um pouco mais de atenção. Qualquer dor de cabeça com sinal neurológico, a fala está enrolada, a boca está torta, o braço está fraco, tem que buscar ajuda mais facilmente, porque a dor está associada a outra coisa. Dor depois de trauma, a pessoa bateu a cabeça e aí depois de 1, 2 dias está com dor de cabeça. Se tem trauma na jogada, tem que também fazer exames e investigar. Ou em pacientes muito vulneráveis. Sabe aquele idoso que nunca foi de ter dor, aí tem dor? Uma pessoa que está num tratamento de câncer e começa a ter dor de cabeça, pessoas mais vulneráveis, pessoas que usam anticoagulante, criança muito pequena. Então, pacientes vulneráveis, a dor de cabeça também tem uma interpretação onde a gente investiga mais. Aí, em termos de tratamento, são diferentes os tratamentos da enxaqueca para esses tipos de cefaleia?
totalmente diferentes. Tá. Então o médico ele começa no diagnóstico, ele faz um diário de dor, ele investiga. Então depois que ele der o nome, o sobrenome da doença, ele vai discutir com o paciente qual é o tratamento agudo na hora da dor, qual remédio você vai usar, se a dor for leve, moderada, grave. E ele vai discutir para aquele paciente se precisa ou não fazer prevenção. Ou seja, tomar um remédio, ou mudar o estilo de vida, ou fazer um tratamento para diminuir a frequência e a intensidade. E tem vários tratamentos, desde comprimidos todo dia, até tratamento com toxina botulínica, até tratamento com injeções. Hoje a gente tem, para enxaqueca, remédios injetáveis, que a pessoa mesmo se aplica uma vez ao mês para diminuir. O pessoal fala vacina, mas na verdade é um anticorpo monoclonal. Então o tratamento é caso a caso. Entendi. Depende da doença e depende de quanto aquela doença está impactando no paciente. Não é frescura. A enxaqueca é uma das doenças mais incapacitantes do mundo. Sim. A OMS coloca top 6 enxaqueca. Pede dia de trabalho, pega a gente jovem, a pessoa realmente fica incapacitada. E a gente às vezes olha com certo preconceito, como se fosse um mimimi, uma frescura. Não. É uma doença séria e que exige tratamento muitas vezes. Doutor, muito obrigado. O senhor quer concluir o assunto? Quer falar mais alguma coisa, alguma mensagem? Eu quero agradecer, achei ótimo a nossa estreia aqui na eu também pauta achei. médica. Estou feliz com o seu sucesso aqui no programa. Obrigada. Tem uma fotinho nossa já no Instagram, Neuroleandro Teles, postei lá para o pessoal comentar a nossa pauta. Olha que honra, eu estou no Instagram do doutor Até parece, Leandro. ao contrário. Né? Uma honra minha. @NeuroLeandroTeles. @NeuroLeandroTeles. Ai, cadê o livro? O livro acho que ficou na minha bolsa acho que ali. ficou lá. O Cérebro Ansioso. Eu até pedi para você gentilmente assinar, porque a gente vai presentear alguém lá no Instagram, alguma pessoa que está assistindo a gente. É só procurar lá no feed que a gente está com um presente ali para um dos nossos seguidores. Vai com a nossa assinatura. Aqui, Gabi, pode entregar aqui. Chegou. Obrigada. Vou mostrar, né? Eu perdi a oportunidade aqui, tá tudo assinadinho. Todo mundo já assinou? Acho que ainda não, mas todo mundo vai assinar o livro. Você, eu. Então vai ser lá no @NeuroLeandroTeles, para você poder ganhar aqui esse presentão, hein? Ei, esse coisa livro boa. é um livro Obrigada. sobre ansiedade, que a gente fala bastante sobre essa questão da tensão, do estresse. Perfeito, muito bom. Doutor, muito obrigada.